Doutora Juliana, começa contando para a gente um pouquinho o que você tem visto clinicamente nos últimos anos, em especial, que tem te preocupado tanto a ponto de você ter ido e ir tantas vezes às mídias buscar informar a galera. Olha, clinicamente, eu tenho visto algo que nunca, nem eu e nem ninguém da área médica viu anteriormente, né? Isso eu posso dizer com segurança. Ninguém da área médica, mesmo que tenha aí seus 50, 60 anos de carreira, nunca viu nada do que está sendo visto nos últimos 3 anos. E o que a gente, justamente uma coisa que eu falo muito, é que a gente tem essa questão desse. É como se fosse um limbo, né? Porque como que uma grande parte da classe da área de saúde não fala nada sobre isso e a outra é muito mais consciente. E nisso eu posso trazer para vocês que existe uma grande segregação, e não é simplesmente uma dualidade, não. Existe uma segregação aí de pessoas que, apesar de serem muito bem diplomadas, elas não têm cultura geral sobre o que está acontecendo de verdade, uma cultura geral sobre o GO, uma cultura geral, enfim, sobre isso mesmo, que isso já vem sendo exposto aí desde a década de 50, e muita gente realmente que não tinha essa questão da hipnose naquela época, mas não tinha mesmo acesso à cultura, a conhecimento. A gente tem as pessoas que sabem muito bem o que está acontecendo, mas por vários motivos não vão se manifestar, e não vão mesmo, infelizmente. Elas escolheram aí um posicionamento. Esses fatores são, ego, de jamais conseguir assumir que errou ou que optou por uma opção errada, medo, porque de fato existe aí uma pressão amedrontadora em cima de alguns profissionais. A gente sabe que algumas pessoas são realmente covardes mesmo, e a gente tem aqueles que se beneficiam. Que apesar de não necessariamente integrar, quer dizer, de uma certa forma já integrou, né? Mas se beneficiam diretamente. E vocês têm o outro lado, que é o lado completamente que já passou da fase da revolta e agora está na fase da correção daquilo que é possível corrigir. Sim. Você acha que isso ainda está num âmbito, essa segunda parte, né, essa segunda parte da população, essa segunda parte dos profissionais da saúde, ainda estão naquela categoria de teoria conspiratória, galera da internet e do YouTube que se informa com o YouTube e não sabe nada? Ou você acha que já existe um lampejo de vai que essa galera aí tem razão? Como é que você está vendo isso? Eu estou vendo que vai que essa galera aí tem razão. Porque antes não era, né? Fomos taxados de teóricos da conspiração sem dó e sem parcimônia. Exatamente. E você tem aqueles que a gente precisa realmente entender, e isso é uma coisa que até eu tenho que respirar e lembrar disso o tempo inteiro, é que as pessoas estão, de fato, sofrendo uma hipnose. Então, essas pessoas, eu não sei se existe ali algum gap em que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas. Elas já estão sofrendo a hipnose, literalmente. Outras ainda estão ou por traumas, ou porque já perderam a família inteira, ou porque estão sofrendo as consequências na própria pele. Essas pessoas são principalmente aquelas que vão, nossa, essa galera estava certa. E agora, né? E agora? Né? E isso está me assustando, sabe o quê? A quantidade de pessoas assim que eu tenho recebido. A quantidade de pessoas desse meio, né? Desse, como é que se diz? Não vou dizer desse rótulo, né? Mas esse. Quem te chamou de conspiradora um dia? Esse grupo de pessoas está realmente entupindo a minha caixa de mensagens. E claro, né? Justamente uma parte dessas pessoas a gente quer mesmo atingir.
E é aquilo, não cabe a mim decidir, né? O que a gente faz? A gente fala, libera a mensagem no universo, e quem entrar na frequência dessa mensagem vai capturar a gente pensando que seja tarde ou não, Carol. Sabe por quê? Porque por mais que eu ouça de vários profissionais que não tem como essas pessoas serem ainda acordadas, eu acredito num poder maior. Eu vejo esse poder maior. Né? Na verdade, é por isso que eu estou aqui, por causa desse poder maior. Então, como eu acredito nesse poder maior, não sou eu que vou definir, não sou eu que vou segmentar até onde essa mensagem vai chegar, né? A única coisa que eu preciso realmente, assim, renovar minha energia todos os dias é que os ataques que eu sofro de pessoas frequenciadas, hipnotizadas já, realmente a única coisa que eu tenho que fazer é falar, olha, vocês realmente já nasceram perdoados, sejam perdoados pelo que vocês estão fazendo, só não tentem impedir que outras pessoas recebam essa mensagem. Perfeito. Vocês não precisam, tá tudo bem, é uma vontade de vocês, né? Livre-arbítrio total. Mas tentem não impedir. Né? Vocês estão com raiva pelo que eu estou falando? Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. E as pessoas, vem de tudo, né? Vem pessoas extremamente revoltadas, vem pessoas amedrontadas em pânico, vem pessoas como se a mensagem não tivesse sido entregue antes. Não, olha, desculpa, mas foi, né? A gente está há 3 A gente tentou. anos. A gente tentou. E, por sorte, muita gente ouviu, né, Carol? Muita gente ouviu. E não entrou na fila. A questão é que... Por que eu também me levantei muito... como é que eu posso dizer? Eu estou falando disso, se você for avaliar os meus vídeos, eu sempre falei de uma forma muito sutil. De lá para cá. Chegou uma hora que eu né? E comecei a falar de uma forma muito sutil mesmo para quem quisesse ouvir. Agora, eu me levantei na questão, primeiro, porque no Brasil o pessoal não estava sabendo do Graph, né? Surpresa, ninguém sabia do Graph no Brasil, porque aqui na Europa a gente já sabe disso desde o início. Mas é que não acha nem muito material sobre isso aqui no Brasil. Você deve ter feito buscas aí no Google, na internet, ainda é um... Sabe por que eu nem sei por que eu tive acesso a isso muito desde cedo. Acho que é porque desde antes eu já estava dentro dos grupos que viriam a mostrar essas coisas com provas. Né? Então, e como era realmente... o nome dos grupos era até os conspiracionistas, ou isso, aquilo, é o tipo de mensagem que a gente queria ouvir mesmo. Né? Então... me surpreendeu. Agora, o meu maior levantamento foi mesmo por conta de quem já era desperto, das pessoas que já tinham um nível de consciência altíssimo. No entanto, nós todos fomos pegos de surpresa com o fato disso já estar presente muito antes em tudo. Vamos fazer, então, um pequeno retrospecto? Posso? Claro. Desculpa te interromper, doutora Juliana, mas só para quem está nos acompanhando, gente, eu não sei o quão novo esse assunto pode ser para vocês, então eu vou, em alguns momentos, colocar como se fosse novo, porque aí eu garanto que todo mundo está tendo acesso à parte básica dessa informação. Fazendo um retrospecto recente, quem viveu 2021, 2020, 2021, 2022, viveu. Né? Viveu e viu tudo o que aconteceu. E viu também toda a manobra que foi feita em cima do processo epidêmico que a gente viu acontecer. Vamos usar essa palavra para amenizar um pouco o que aconteceu, né? Epidêmico, né? Vamos usar essa expressão, porque ela vai ser mais bem aceita. E ficou numa situação assim, como diz na minha terra onde eu nasci, sabe, Juliana? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. A grande maioria da população se viu nessa situação, se viu perdendo pessoas queridas, viu a televisão propagar informações do arco da velha, e quem nessa história não se perdeu em algum momento é porque não viveu esses anos, porque realmente eu escutava há 10 anos atrás, doutora Juliana, em Daquila Pesquisa, sobre uma possível guerra de informações, mas eu jamais poderia imaginar que eu ia ver o que eu estava vendo. Como instituição de informação
Eu me perdi em muitos momentos também. Então, eu gosto de dizer que quem não se sentiu perdido nessa história é porque não viveu esses anos. E nessa história toda, no meio dessa bagunça toda, muitas soluções foram mostradas à população, muitas jussaras. Vou pegar aqui o termo do Sandro Rocha, vou pegar emprestado, acho que ele não vai se importar, mas a jussara foi a solução que o governo e o governo oculto apresentaram como solução para a população, porque a estratégia deles é bem essa, né? Primeiro eles trazem um problema, eles implementam um problema e eles trazem uma solução milagrosa para a população. Graças às mídias sociais, graças ao avanço da internet, porque eu considero um grande avanço a internet, apesar de todos os problemas que ela traz para a gente, eu considero um grande avanço. Dessa vez, muitas pessoas começaram a se perguntar sobre esse processo e falaram: o que tem dentro dessa solução milagrosa que os governos estão trazendo? E foi assim que pessoas como a doutora Juliana é a nossa convidada de hoje, mas nós estamos falando de uma rede de mais de 100 mil profissionais de saúde, espalhados pelo mundo, começaram a se movimentar e a falar: gente, não vão nessa, isso é furada. Muita gente foi uma vez na solução, muita gente foi 2 vezes na solução, 3 vezes, 4 vezes, teve gente que foi nenhuma vez, 5, 6, 7 vezes, bivalente, 2 vezes bivalente, eu nunca vi um negócio desse. E teve gente que não tomou também, não aceitou essa solução. Surpreendentemente, o que estava incutido naquela solução não era um negócio exclusivo para a Jussara. E é disso que a Juliana está falando. O grafeno, que nós vamos tratar aqui como graf durante toda a live, é um negócio que está presente desde 2014, se eu não me engano, pelas minhas pesquisas que eu fiz sobre o seu trabalho, presente no ar, através dos chemtrails, através das comidas, e foi potencializado por instrumentos como o HARP, por exemplo. E aí, Juliana, feito esse retrospecto, eu vou pedir que você dê continuidade, porque eu acho que agora eu nivelo todo mundo mais ou menos a mesma informação. Perfeito, perfeitíssimo. E aí, justamente, nesse entendimento, falou: uau, então isso não veio com a Jussara. Uhum. E o que a gente começou a fazer? A pesquisar desesperadamente, não somente no campo dos trabalhos científicos já publicados, como também no campo de quem é dessa área e já tinha uma certa intimidade com essa tecnologia. Explica para a galera o que é o GRAF. Assim, o GRAF... É o que esse trem? Tá. O GRAF, ele é uma das menores estruturas... ele é uma das menores estruturas derivadas do carbono, só que ele, por conta da molécula, a gente tem o carbono, na verdade, se a gente for parar para avaliar, é uma molécula que... Uma molécula não, é um elemento que está presente em tudo. Nós, né, somos, inclusive. Nós temos carbono na nossa estrutura abundantemente. A questão é que as formas, as isometrias, as formas dessas moléculas, elas têm... cada formato de uma molécula específica de carbono, ela tem diferentes aspectos, diferentes utilidades, diferentes funções. Então, a gente tem do carvão até, digamos, o grafeno. Uhum. O grafeno, na verdade, a gente pode ver, ele é uma das estruturas mais duras, mais fortes que o aço, 200 vezes mais resistente, forte que o aço, para vocês terem uma noção. A carcaça, né, dos crustáceos, do camarão, tem grafeno na sua composição. Ele foi descoberto, na verdade, até onde a gente sabe, né, até onde eu sei, através justamente da dissolução não, do grafite mesmo, né? Colocando-se o pó do grafite, e ali começou-se a entender biologicamente que ele poderia se tornar uma estrutura extremamente resistente. Mais interessante do que a resistência veio a possibilidade de condução. Então, ele não somente se torna
um dos melhores condutores de energia, e não somente energia. Energia, a gente pode entender todos os tipos de energia, e aí eu vou enfatizar a eletromagnética, mas também da luz, né? A eletromagnética, a luz é uma forma de energia eletromagnética. Eu só queria que vocês entendessem eletromagnetismo como um amplo espectro de diversos tipos de energia. Então, ele é um dos melhores condutores que existem, por conta da sua formação molecular. O que é essa molécula de carbono? É uma molécula linear que pode atingir até 2.000 metros quadrados.